Olá, hoje vamos falar da grande figura de Santo Irineu de Lyon. No ano de 177 d.C., a população de Lyon, na época era a capital da Gália, hoje França, foram atrás dos cristãos. Era um momento difícil para a população da Gália, porque haviam sofrido várias invasões e estavam enfrentando uma terrível praga. Os pagãos da cidade afirmavam que todo o mal que estava acontecendo com eles era culpa dos cristãos. Por quê? Porque os cristãos não prestavam culto a seus deuses e os cristãos não prestavam culto ao imperador. E, portanto, os deuses se revoltaram contra esta população por causa dos cristãos. E os preconceitos que há muito tempo existiam contra os cristãos agora se converteram em verdadeiros distúrbios. Os pagãos prendiam e levavam os cristãos para serem julgados em praça pública. E os cristãos, efetivamente, eram condenados à morte. Alguns foram executados sem nenhum tipo de piedade. Outros foram presos, foram encarcerados. É o caso do bispo de Lyon, nesse tempo, Plotino. E no meio de todo esse pesadelo, Plotino acabou morrendo na prisão. Lyon ficou sem bispo. Plotino estava morto, ano de 177. E no meio de toda essa catástrofe, apareceu um jovem chamado Irineu, que provavelmente estava viajando. E sabendo de toda essa perseguição, de todas essas mortes dos cristãos, passou por essa cidade para recolher alguma coisa que havia sobrado da perseguição. Imediatamente, os cristãos dessa cidade nomearam esse jovem, Irineu, como seu bispo. A expansão do gnosticismo. O gnosticismo vem da palavra gnose, que significa conhecimento. É um movimento sincretista que nasceu no período helenístico. Esse movimento já havia sido combatido por São Paulo na Epístola aos Colossenses, na primeira carta de São João e na carta de São Judas. Esse movimento era muito influente nos tempos de Irineu e entrou dentro do cristianismo como uma praga. Havia várias tendências desse movimento, porém havia algo comum com todas essas tendências: a busca do conhecimento, a busca da gnose. É muito provável que Irineu conheceu os gnósticos quando viajou a Roma e conheceu o grupo dos Valentinos, fundados por Valentino. Irineu tomou tempo para ler os escritos gnósticos e debater com eles. E suas conclusões foram firmes. Abre aspas. Essas pessoas são lobos vestidos de ovelhas, e suas declarações são absurdas e inconsistentes com a verdade. Irineu escreveu sua obra em 5 volumes, e hoje conhecemos esses tratados como Contra os Hereges. A região da Gália, onde Irineu foi bispo, era uma região próspera e um importante centro de comércio, e havia ritos religiosos celtas. Cada ano, Lyon reunia as 60 tribos da cidade e fazia um festival popular em honra ao deus do sol, Lug. Foi justo antes deste festival que os cidadãos de Lyon atacaram os cristãos. Provavelmente, Irineu estava em Roma, tratando com o Papa Eleutério sobre as controvérsias de Montano. Quando Irineu voltou a Lyon, as perguntas que ele enfrentou eram urgentes e complexas. Mais que as ameaças de violência por parte dos pagãos, Irineu teve que tratar com o problema da heresia dentro da igreja. A tragédia era que muitos cristãos caíram na tentação de aderir aos ensinamentos gnósticos. O gnosticismo parecia algo muito atraente para o tempo e levava seus adeptos a ter uma compreensão mais sofisticada da fé e desprezavam o ensino dos apóstolos. O que ensinava então os gnósticos? Podemos dividir em 3 principais ideias. Primeiro, ensinava a perspectiva de obter um conhecimento secreto e superior aos demais. Segundo, o gnosticismo proporcionou uma explicação plausível que havia no mundo. E esse mal não estava no ser humano, senão nos caprichos de um Deus inferior. E em terceiro lugar,
o desprezo dos gnósticos pelo mundo material. E isso permitia que muitos deles, consciência tranquila, aceitavam as demandas do governo romano e assim escapavam das perseguições. Além do mais, sua mensagem se ouvia suficientemente bíblico e atraía a muitos. Para Irineu, o principal problema com o gnosticismo era que esse movimento não pertencia ao cristianismo histórico. Os gnósticos não estavam interessados no Jesus histórico e não viam a Bíblia como uma história unificada da salvação. Para eles, a salvação se alcançava através da iluminação e estavam disponíveis para poucos elegidos. Não era uma salvação universal. Esses e outros problemas urgentes fizeram com que o trabalho de Irineu contra os gnósticos fosse particularmente pastoral. Irineu, antes que tudo, foi um pastor. Irineu usou da sátira para ressaltar as equivocações que encontrou no pensamento gnóstico. As principais respostas de Santo Irineu vieram da lógica e das escrituras. Usou abundantemente as escrituras, com 629 citações do Antigo Testamento e 1065 do Novo Testamento. E podemos considerar Santo Irineu como o único escritor do século II que usou tanto as escrituras. O uso das escrituras por Irineu foi uma eleição cuidadosa e com o fim de confirmar a verdade apostólica que os gnósticos refutavam. Primeiro, usava o Antigo Testamento, depois as palavras de Jesus, os Evangelhos, e por último, as cartas de São Paulo. O uso frequente que Irineu fez das Escrituras hoje serve de prova para os historiadores de que muitos livros da Bíblia já tinham autoridade no início do século II. A unidade das Escrituras. O desejo de Santo Irineu de responder ao dualismo gnóstico entre o Criador caprichoso e o malvado, de um mundo mau e o Deus bondoso do Novo Testamento, produziu uma explicação mais forte e lúcida da unidade das Escrituras. Irineu recorda a narração bíblica, onde existe um único Deus, que é perfeito, onipotente e bom, Criador de tudo, e que enviou seu único Filho ao mundo, o novo Adão, para ser matéria humana, a mesma matéria que os gnósticos desprezavam, e fazer o que o primeiro Adão não conseguiu fazer. Essas afirmações também foram importantes a nível soteriológico, pois ao desprezar qualquer coisa física, os gnósticos negavam a encarnação de Cristo e sua obra de salvação, e o reduziam ao papel de um ser iluminado, que foi enviado ao mundo para abrir os olhos dos homens espirituais com um conhecimento secreto. Ademais de cortar e selecionar somente algumas partes das Escrituras, os gnósticos escureceram a unidade da história da salvação através de Jesus. Uma fé apaixonada. Nos escritos de Irineu, notamos que ele está convencido que seus ensinamentos não são inúteis. Escreveu com entusiasmo e paixão, comunicando sua admiração pela beleza do ser humano, a verdade e as obras de Deus, que incluem o mundo criado e o Evangelho. Quem é Deus e o que fez em Cristo, representa para Irineu a base do estilo cristão. Provavelmente morreu como mártir entre 202 e 203, durante a perseguição do imperador Severo. Entretanto, não existe uma prova sólida dessa afirmação. Seu legado permanece até os dias de hoje, e o seu tratado contra as heresias permanece como sendo a melhor análise do pensamento gnóstico. Irineu significa pacificar, e de fato o bispo de Lyon, em várias ocasiões, esteve à altura do seu nome. Uma delas foi quando, em 190, encorajou o Papa Victor a aceitar as diferentes datas para celebrar a Páscoa, que eram utilizadas pelos cristãos de Ásia Menor. Irineu foi estrito em assuntos de doutrina essencial, porém usou de tolerância em assuntos menores. Sua teologia sempre esteve marcada em uma grande e ampla visão de Deus que cumpre seu plano na história e cujo centro é a encarnação do Verbo. Também não podemos esquecer que Irineu desenvolveu uma teologia com grande perspectiva bíblica e pastoral. E lendo seus escritos,
encontramos as digitais do seu maestro Policarpo. Santo Irineu, rogai por nós.